Muito bem, galera. Vamos iniciar mais uma aula, né? Nossa segunda aula do curso de extensão, visando aqui no Visual G. Na aula passada, né, deixa eu abrir o nosso documento aqui. A gente brincou com alguns tipos de variáveis, né? A gente brincou do tipo inteiro, do tipo real, explicou cada campo, né? A gente brincou aqui com como mandar uma mensagem para o usuário, né? Como a gente recebe um valor do usuário que ele vai estar digitando e armazenando e fazendo a soma, uma subtração, multiplicação e divisão dos números que o usuário informou, né? A gente só dá uma repassadinha, ó. A gente fez uma mensagem, seja bem-vindo ao nosso curso, informa o número. Eu vou informar o número 3,9, informo o número novamente, 2, ele já me dá a soma, a subtração, multiplicação e a divisão, certo? Bem básico, a gente brincou com isso. E nessa aula a gente vai brincar, agora eu vou abrir até um novo documento, a gente vai brincar com caractere, certo? Do tipo caractere, quando a gente brinca com string, né, que é uma cadeia de caracteres, né, que pede nome, né, ela pega letras, né, e armazena, que é bem bacana. A gente vai estar brincando com atribuições, que eu vou estar explicando para vocês o que é esse termo. E, se der tempo, se não ficar muito longa a aula, a gente vai brincar com decisão, certo? Então, vamos brincar aqui com um tipo de caractere. Então, eu vou colocar aqui um nome, vou atribuir isso a caractere, certo? Então, vou pedir para o usuário informar o nome. Então, vamos lá. Vou colocar escreva, abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas, vou colocar informe qual o seu nome e vou ler esse nome, vou armazenar esse nome. Então, leia, entre parênteses, nome. Então, vamos rodar. Ó, qual é o seu nome? Vinícius Tavares Furtado. Ele finaliza, né, porque não tem mais nada, então vamos brincar com esse nome. Dou um outro escreva aqui, escreva, e vou dar uma mensagem assim, ó. Seja bem-vindo ao nosso curso. Melhor. Seja bem-vindo. E o meu nome, certo? Então eu dou uma vírgula e coloco a minha variável nome que vai estar sendo recebida. Vamos rodar? Então eu vou colocar qual que é o meu nome? Vinícius Tavares Furtado. Se quiser escrever só o primeiro nome para teste, olha lá que ele escreveu: seja bem-vindo, Vinícius Tavares Furtado. Então assim, em 3 linhas a gente consegue pedir para o usuário informar, a gente consegue mandar uma mensagem para o usuário para ele informar um nome, e a gente consegue armazená-lo e mostrá-lo e de imediato esse nome que foi informado. Então ele é bem semelhante às outras nomeações de variável do tipo inteiro, do tipo real, né? Então assim, é bem tranquilo de estar mexendo, é bem fácil de estar manuseando, certo? Então agora, antes que a gente passe para o próximo passo, que é a decisão, a gente vai passar um pouquinho sobre atribuição, certo? Atribuição funciona da seguinte forma: eu vou especificar minhas variáveis, certo? Por exemplo, uma taxa do tipo real, certo? Que ela vai pode receber taxa de números inteiros ou em decimal. Tranquilo. Aí eu venho aqui e vou atribuir um valor. Eu não vou pedir para o usuário informar uma taxa, eu já vou deixar isso como um valor fixo, certo? Então eu simplesmente coloco taxa, o sinal de atribuição é menor em um traço, certo? E eu coloco um valor que eu quero estipular para a taxa, por exemplo, 2,5. Então a minha taxa vai começar a valer, toda vez que eu colocar taxa, fazer uma multiplicação com a variável taxa, ela vale 2,5. Então na hora que eu der um escreva, normalmente quando a gente tem costume, colocar só valor da taxa e colocar taxa, ela já vai voltar ao valor 2,5. Vamos lá? Olha lá, valor da taxa 2,5. Mas por que isso é bom usar? Às vezes você quer, vamos dizer assim,
estabelecer um valor para, às vezes, uma conta bancária, você quer saber quantos de taxa que vai, qual que é o valor da taxa que será cobrada em cima. Então, em vez de você estar toda hora lá digitando o valor vezes 2,5, né? 2,5 melhor, né? Em vez de você estar colocando esses números todos assim, você já atribui um valor, né, a essa taxa, simplesmente coloca valor versus taxa, né? Que isso aqui é um valor que pode ser um valor de uma conta, de uma prestação. Então, a atribuição segue dessa forma. Então, vamos fazer do tipo inteiro. Aqui para a gente colocar, por exemplo, quantidade do tipo inteiro. Aí eu vim aqui, coloco qual que é o nome da minha variável, quantidade. Vou atribuir um valor 5. Então, se eu colocar quantidade vezes taxa e rodar, vai dar um valor de 12,5. Então, 12,5 vezes 5 dá 12,5. Então, formas assim para estar simplificando mesmo, para estar nos auxiliando. Para colocar do tipo caractere, né? Vou colocar um nome do tipo caractere, certo? E vou atribuir um nome para esse, um nome fixo para essa minha variável. Então, eu vou colocar um nome, vou atribuir ao valor. Aí sempre quando a gente for mexer com um caractere, gente, é de extrema importância a gente colocar entre aspas, tá ok? Então eu vou colocar aqui Vinícius. Então eu atribuo um valor de taxa, né? Vou até mudar aqui do tipo de quantidade, vou colocar valor. Mudar aqui, valor, um valor fixo, né? Então vamos brincar aqui, ó. Valor a ser pago com taxa. Então vou colocar o meu valor vezes a taxa que é cobrada. E embaixo eu vou colocar assim, ó, escreva, vou botar um escreva com L aqui para dar um enter, né, como a gente viu na aula anterior. Vou estar colocando o seguinte: nome do cliente. Vou dar uma vírgula, qual que é a minha variável? Nome. Vamos rodar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, já me informou, o valor a ser pago com taxa é 12,5, o nome do cliente, Vinícius. Então, tem várias formas de eu posso estar fazendo, brincando com as variáveis de uma forma que eu vou estar pedindo para eles informarem um valor, certo? Né? Que é do jeito tradicional que a gente fez na aula passada. Mas também eu posso, às vezes, usar um tipo de variável que eu já vou atribuir um valor fixo, né? Para eu estar mexendo, para eu estar utilizando no meu programa. Então, assim, é bem tranquila a atribuição, é só tomar cuidado com o tipo que você coloca aqui. Se é real, você pode, se for um tipo inteiro, tomar cuidado para não colocar um número decimal. Vamos ver qual o erro que vai aparecer. Ó. Opa! Erro na atribuição dos valores, real para inteiro, tá vendo? Então, o meu valor é um tipo inteiro, então eu não posso atribuir um valor decimal, um número com casas decimais. Então, valor 5, vou continuar e aí dá tudo certo, tá vendo? Então, eu atribuindo um valor, eu já coloco um valor fixo para essa minha variável, né? Eu posso também utilizar, por exemplo, vamos fazer o seguinte: eu tenho uma taxa, certo? Vou deixar o nome, não vou deixar o nome, vou deixar só a minha taxa fixa. Então eu vou primeiro pedir para o usuário falar assim, ó, forme seu nome. Vamos lá. Nome, certo? Eu vou ler nome, fazer aqui bem bacana para a gente captar mesmo. É o nome, então eu vou fazer, ó, informe o valor a ser pago. Então, eu apago aqui. Eu vou ler o que? Valor. E embaixo eu vou fazer o seguinte, ó. Escreva. Da mesma forma, vou colocar nome do cliente.
e vou mostrar para ele o nome que foi digitado, correto? Eu vou botar um escreva, lembrando colocar um Lzinho aqui só para dar um Enter. Vou colocar aqui agora o seguinte, valor a ser pago. Como que eu quero o valor? Eu vou multiplicar o valor vezes a minha taxa. Então, eu dando um F9 aqui, ó, clicando, ó, nome, Vinícius, dou Enter, informa o valor a ser pago, vou pagar R$300, 350, vou botar R$300 que está do tipo inteiro. Olha lá, nome do cliente, Vinícius, valor a ser pago, 750, 300 vezes 2,5, 750. Então, essas formas assim que às vezes a gente pode buscar para estar auxiliando, para estar nos auxiliando na construção do programa. Deu para captar? Acho que está tranquilo. Qualquer coisa vocês podem estar postando lá para a gente, dúvidas, tá? A gente vai estar tirando suas dúvidas, a gente realmente está empenhado aí para estar ajudando vocês, correto? Então, vou estar finalizando essa parte de atribuição e de caractere para ficar uma aula mais curtinha, e na próxima aula a gente vai ver somente decisão. Vai estar brincando com esses 3 tipos de variáveis, certo? E vamos estar mexendo somente com decisão na próxima aula, tá ok? Bons estudos, galera, postem suas dúvidas, um forte abraço e até a próxima.